Hoje nós vamos falar sobre o papel da família, da escola e da sociedade no desenvolvimento infantil. A aula de hoje é o fechamento a respeito de tudo que nós vimos neste curso. Então vamos entender um pouco, como que essas relações que são importantes durante a infância para construir esse ambiente que a gente chama de ambiente facilitador do desenvolvimento. O que é importante para uma criança, o que ela precisa, e sempre atentando que as crianças são responsabilidade não só da família, mas por lei de toda a sociedade. Então todos nós somos responsáveis por nossos filhos e pelas crianças que nós temos, sejam nas escolas, nos espaços que nós frequentamos. Então existem leis específicas de proteção à infância, não é o foco desse curso, mas que são importantes para mostrar qual é a nossa responsabilidade nisso. A gente espera que sejam os adultos aqueles que protejam, que orientem, que cuidem, porque a gente espera que uma sociedade, ou a gente acredita que uma sociedade saudável, justa, equilibrada, com pessoas éticas, honestas, começa com a proteção da infância e com uma infância saudável. Então, o que é importante para uma criança em termos gerais, ou fazendo um resumo, Lógico que nós temos outras coisas que são importantes, mas vamos dizer que essas três aqui, elas são fundamentais. Se elas faltarem, algum problema nós vamos ter. Em primeiro lugar, o afeto. O afeto, nós vamos definir um pouquinho melhor o que ele é, mas o afeto ele tem que estar presente durante toda a infância. Não interessa se esse afeto vem do pai ou da mãe biológicos, se vem de pais adotivos, se vem de um avô, de uma avó, de um tio, ou mesmo de uma instituição que fica responsável por essa criança. Mas o afeto tem que existir. Muitas vezes a gente vê posicionamentos do tipo assim, se não apanhar em casa, vai apanhar da polícia, porque eu apanhei do meu pai e não me tornei um bandido. Então a questão é um pouquinho mais complicada do que isso, um pouquinho mais complexa. O que eu posso garantir é que eu nunca vi uma criança com uma vida afetiva saudável que tenha tido problemas lá no futuro. Normalmente os problemas lá no futuro aparecem por falta de afeto. Os trabalhos desenvolvidos dentro de centros socioeducativos, adolescentes em conflito com a lei, que estão cumprindo medidas socioeducativas, que trabalham com a história de vida desses adolescentes, demonstram que não foi por excesso de afeto que eles foram para lá, foi justamente por falta de cuidado, por falta de proteção, por falta de vínculos saudáveis e, portanto, por falta de afeto. O outro aspecto importante é a tolerância à frustração. Nós viemos falando dessa tolerância à frustração desde o início do desenvolvimento lá da fase oral. É lógico que a tolerância à frustração, a frustração ela tem que vir na medida certa, de acordo com a capacidade de entendimento, de suporte dessa criança em relação àquela frustração. Então, eu deixar um bebê chorando no berço até dormir, isso não é tolerância à frustração. Porque o bebê não tem recurso para entender o que está acontecendo, nem lidar com a situação. A tolerância à frustração é algo que vai começando a aparecer no final da fase oral, no sentido da proteção que vem dos pais ou de quem faz a função materna quando faz função de ego auxiliar, que a criança tem o desejo, por exemplo, de fazer algo que pode colocá-la em risco. A criança começou a se deslocar, engatinhar ou até mesmo andar, e ela vai, por exemplo, pegar um produto de limpeza que está próximo a ela e ela pode ingerir, ela pode ter uma queimadura química, ela pode ter algum prejuízo em relação àquele produto e alguém vai lá, ou essa pessoa que está cuidando, vai lá e retira isso da criança, no sentido de proteção. Isso é uma frustração, ela tinha um desejo alguém foi lá e retirou ou impediu que ela fizesse para a própria proteção dela. Então, uma boa medida para a gente pensar essa questão da frustração é justamente qual é o benefício ou o cuidado ou a proteção que está envolvida naquela ação. Muito mais do que simplesmente ensinar a criança. A educação, essa educação informal dentro de casa, na família, ela vem pelo princípio da proteção.
É proteger aquela criança, às vezes, dos seus próprios impulsos. E a questão da socialização, que é a que vai aparecer justamente na última fase, lá na latência. Socialização, ela é o processo final de todo o desenvolvimento, né? Então, uma socialização saudável, uma socialização baseada em bons princípios, não estou falando de moralismo, nada disso, estou falando de respeito, de perceber o outro, de saber qual é o meu lugar, né, da queda da onipotência, do narcisismo. Então a socialização ela é fundamental para a vida social. Vamos pensar numa situação que todos nós passamos, que é trânsito, né? Então existem psicólogos especialistas em estudar o comportamento das pessoas no trânsito, porque parece que algumas pessoas entram no seu carro, né, e o carro é o mundo dela e ela não enxerga que ela está ali dentro de uma propriedade dela, mas dentro de uma coletividade. Ela tem que seguir as mesmas regras que todo mundo para que aquilo funcione, né? Ela tem que olhar o outro, né, o que a gente chama de direção defensiva, nada mais do que é conseguir perceber tudo o que está acontecendo ao meu redor para evitar que aconteça um acidente, para evitar uma situação perigosa, mesmo que eu tenha que, de certa forma, me sentir prejudicado, né? Deixar que uma pessoa passe, para que eu não cause um acidente, reduzir a velocidade, estar atento. Então, eu só consigo fazer isso se eu tenho um bom processo de socialização. Eu não preciso estar interagindo diretamente com os outros motoristas, e eles não precisam nem ser meus conhecidos, normalmente não são, para eu perceber que eu estou dentro de uma coletividade ali que precisa ser respeitada. Eu me incomodar de jogar um papel no chão, né, e não jogar no lixo, mesmo que não tenha ninguém observando, mostra que eu tenho um superego ali funcionando de uma forma saudável, me apontando, olha, está errado, né, me gera um desconforto, eu posso até jogar, mas vou passar o resto do dia pensando naquele papel de bala que eu joguei no chão. Eu me sentiria mais confortável pegando aquele papel e jogando no lixo ou guardando dentro do bolso. Por quê? Eu tenho um psiquismo que se desenvolveu a ponto de eu perceber que as minhas ações, a forma como eu me comporto, não atingem somente a mim, atinge toda a coletividade. Então eu consigo pensar de forma social. Então vamos ver cada um deles. Então, como é que a gente pode pensar na questão do afeto, né? O que seria o afeto? Vejam que eu não estou falando de amor, eu não estou falando de paixão, eu estou falando de afeto, né? Porque o afeto, ele envolve todos esses sentimentos, mas ele é muito mais do que isso. Não necessariamente eu preciso amar uma pessoa para ter afeto por ela. Eu, por exemplo, eu tenho afeto por todos os meus alunos, né? Então eu posso ter 400 alunos num ano, não conheço todos pelo nome, pode ser que eu passe por eles na rua e não identifique, porque são muitos, mas eu tenho afeto por todos eles. O que envolve esse meu afeto? Eu percebo esses meus alunos, eu enxergo esses meus alunos. Enxergo eles no sentido de qual é o meu comprometimento com eles, qual é a minha responsabilidade com eles. Não interessa se eu estou cansada, se eu não estou num bom dia, eu entro em sala de aula, eu tenho uma responsabilidade com aquelas pessoas que estão ali na minha frente, que não se resume a uma questão de trabalho financeira, mas que vai vai para o princípio da educação, da própria formação do psicólogo, a responsabilidade minha com essa profissão, com os futuros profissionais que vão estar no mercado, com os pacientes esses hoje alunos que futuramente vão ser pacientes deles, porque eu fiz parte do processo de formação. Então, a primeira questão do afeto é o ser visto. Eu preciso perceber aquele outro. A criança ela precisa ser vista. E quando a gente diz dela ser vista, não é só olhar para a criança, mas é um olhar no sentido de percepção. Perceber as necessidades daquela criança, que é diferente de uma criança para outra, perceber o momento dela, né? Então, se a gente retomar lá a fase oral, nós vamos ver que muitos pais questionam, né? Da chupeta não dá, da mamadeira não dá. Qual é a necessidade daquela criança? Algumas crianças precisam mais de colo, outras não precisam tanto. Algumas crianças parecem que já têm mais, né, uma autonomia, mais um ímpeto desde pequena, talvez precisem de mais proteção até para não se colocar em risco. Então, faz parte do afeto ser visto. Eu preciso me sentir vista pelas pessoas que me rodeiam para me sentir amada. Né? Então o amor também decorre disso, mas o afeto é um pouquinho, ele engloba um pouco mais de relações. O ser respeitado.
Durante muitos anos, a gente tem dois momentos da infância na história da humanidade. Em primeiro lugar é o aparecimento da infância, né? O reconhecimento da infância como uma fase extremamente importante, né? Que vai surgir ali com finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, quando a criança começa a ser estudada, né? Então ela começa a ser vista como uma fase importante, com características próprias, a ciência se debruça sobre a infância. E a gente tem um fenômeno que vem acontecendo de uns 20, 30 anos para cá, que alguns autores falam que a infância começou a desaparecer de novo, né? Porque ela começou a se confundir com o mundo adulto ao nós não protegermos essa criança de questões da vida adulta que ela ainda não está pronta para entender. Então, o ser respeitado é você olhar para a criança como criança, né? Ela é uma pessoa que já existe, né? Às vezes eu tenho uma fala um pouco dura com os pais, eles demoram às vezes até um pouco para entender, no sentido que eu falo assim que os pais eles têm uma responsabilidade pelos seus filhos, mas eles não são donos dos seus filhos, né? Os seus filhos são pessoas, são indivíduos separados deles, com uma vida própria e que durante um tempo estão sob proteção deles, legal e guarda, legal tutela, legal seja lá o que for, mas não é propriedade. Eu não tenho direito de fazer com o meu filho o que eu achar que devo fazer, mesmo assim, em detrimento da integridade física, psicológica ou sexual dessa criança. Não, os pais eles têm mais deveres com aquela criança do que direitos. O direito está do lado da criança. Então, o ser respeitado passa por questões bem simples. Eu lembro de um paciente meu, e teria vários exemplos para dar. Geralmente ali, quando a criança está saindo da fase anal e entrando na fase fálica, a criança começa bem no comecinho ali de começar a aparecer um gosto pessoal, né? Então aquela roupa que os pais queriam que ela colocasse, ela já não coloca com tanta facilidade, né? Às vezes as meninas ali por 3, 4 anos elas só querem vestir rosa, ou elas só querem colocar vestido, às vezes a cidade onde mora é muito fria, né? Ou está numa cidade muito quente, a roupa é inadequada, vira aquela briga dentro da família. É lógico que demora um tempo para a criança entender, tem ainda o sentido da proteção, de às vezes os pais não devem deixar por uma questão de tá muito frio, colocar uma roupa que não vai proteger, né, que não vai esquentar, mas por outro lado começar a observar essa criança para ver o que dá para então respeitar da vontade dela. Existem coisas que são inegociáveis. Hoje eu não quero andar na cadeirinha no carro, eu quero ir no banco da frente. Não pode. Simplesmente não pode, porque é uma questão de segurança da criança e é uma questão legal, que não pode ser desrespeitado. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você essa família está indo para um apartamento novo, para uma casa nova, e essa família tem condições, né, de comprar móveis novos para o quarto dessa criança, ou começar a pensar em pintar as paredes. Por que não perguntar para essa criança do que ela gostaria? Né? Que cor que ela gostaria? Como que ela gostaria? Né, fazer ela participar daquelas decisões da família nas quais ela está implicada, né, a escolha do próprio quarto dela, aquilo que é de bom senso, lógico, com uma certa orientação de adulto, mas respeitar a criança nas suas vontades, até nos seus limites emocionais. O que aquela criança é mais sensível, ela aguenta um pouco mais, né, é uma criança mais agressiva no sentido de mais impetuosa, com mais iniciativa, ou é uma criança um pouco mais tímida, que precisa de um apoio um pouco maior. Então isso é respeito, simplesmente respeitar aquela criança, respeitar o corpo dela, a questão da palmada, a questão dos castigos. A palmada hoje, né, muito se discutiu no Brasil a lei da palmada, então hoje nós temos uma situação legal em que não pode haver agressão física em relação à criança em nenhum nível, né? E daí não sou eu que estou falando, a psicologia respalda essa ideia, porque sabe que isso não funciona em termos de educação, mas nós temos também uma questão legal que deve ser sempre respeitada. Então a integridade física dessa criança, a integridade sexual, a integridade psíquica dessa criança deve ser respeitada. O ser protegido. O que é proteger uma criança? Começa pela proteção física mesmo, né? Você ter um ambiente